E aí pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, uma aula dedicada principalmente para quem está começando ao estudo aí de estatística, de média aritmética, média ponderada, média geométrica e média harmônica. Nessa aula especificamente eu vou falar sobre média harmônica. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil, pedagogo, trabalhando na educação aqui no Japão, mas também atendendo alunos do Brasil e de muitos países do mundo com os quais eu tenho mantido uma interação muito boa e gratificante. Eu aproveito aqui então, se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreve aí, dá aquela força, porque quanto maior a interação que tivermos, maior será o número de alunos a serem agraciados com essas aulas aqui, que é inteiramente gratuita aí para vocês, beleza? E claro, também deixa ativado o sininho aí para estar recebendo as notificações de todas as aulas que eu produzo aqui semanalmente e também compartilhando aí com amigos que queiram aprender um pouco mais, ok? Vamos então para a nossa aula de hoje, vamos lá então. Bom, pessoal, olha só, a maioria dos estudantes, quando se depara com esse exercício, mais de 90% erram a questão. Porque eles fazem o seguinte, olha só, numa prova, num exame vestibular como foi esse aqui da UEL, Universidade Estadual de Londrina, ele não diz para você qual tipo de média você tem que calcular aqui. Olha só, aqui só diz o seguinte, um automóvel subiu uma ladeira, uma média de 60 km por hora, e, em seguida, desceu a mesma ladeira a velocidade média de 100 km por hora. A velocidade média desse veículo no percurso inteiro foi de, olha gente, a maioria vai cravar logo 80, porque ele vai pensar assim, ele subiu a 100, desceu a 60, 100 mais 60 dá 160, dividido por 2 dá 80. Lê do engano aí nesse caso, gente. Porque, olha só, você tem que considerar o seguinte, a média harmônica, embora ela não seja muito utilizada na prática, é mais no campo teórico, no campo da teoria, no campo da física, por exemplo. Então, quando os dados obedecem a uma relação de grandezas inversamente proporcionais, como é o caso de velocidade. Bom, o que quer dizer isso aqui? Olha só. Grandeza inversamente proporcional significa o seguinte, se eu estou subindo essa ladeira a 60 km por hora, naturalmente eu vou levar um tempo maior. E se eu aumentar a média da velocidade para 100 km por hora, que seria na descida, o tempo vai diminuir. Então, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, é uma grandeza inversamente proporcional. Tá? Então, nesses casos, assim, a gente utiliza a tal da média harmônica. Entenderam? Por exemplo, uma vazão de uma torneira. Ora, se eu deixar a torneira aberta com uma certa vazão, ela vai levar um tempo. Mas observe que se eu aumentar a vazão, abrir um pouco mais da torneira, eu vou levar menos tempo para encher a mesma quantidade de litros numa determinada caixa. Entenderam? Então, quando você vai trabalhar com números cuja grandeza obedece a uma grandeza inversamente proporcional, vocês utilizam então a média harmônica. É diferente, por exemplo, o aluno tirou 10 e 6 em duas provas. Nesse caso aí, como ela não depende de nenhuma grandeza paralela, então 10 mais 6 dá 16, 16 dividido por 2 dá 8, média 8, nada mais justo. Perfeito? Então no caso da velocidade a gente utiliza a média harmônica e no caso de cálculo de notas a gente usa a média aritmética ou até mesmo a média ponderada, que eu vou falar em uma outra aula específica sobre média ponderada. Beleza? Bom, então vamos agora em qual é a fórmula que eu tenho para calcular a média harmônica. A formulinha é essa daqui, ó, média harmônica. Eu vou chamar de MH, tá? Para que vocês possam identificar melhor. É igual, eu vou colocar a geral e já vou explicar o porquê de cada um desse aqui. 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre xn. Significa o seguinte, por exemplo, se eu tiver n valores, não importa quanto seja, n valores, eu vou somar a inversa de cada um desses valores. Então, por exemplo, eu tenho 3, 5 e 7. Então, seria 1 sobre 3, 1 sobre 5, mais 1 sobre 7. Então, eu teria 3 valores. Então, a quantidade de valores seria esse n aqui. Tá? Então, n seria a quantidade de valores. Então, no nosso caso aqui,
eu tenho apenas dois valores, que é o 60 e 100. Então vamos lá, vamos fazer essa questão aqui. Então vou fazer do lado direito aqui, ó. Então, minha média harmônica nesse caso, n é a quantidade de valores, eu só tenho dois, então eu coloco 2 aqui. 1 sobre quanto? 1 sobre 60 mais 1 sobre 100. Eu sei que dentro da sala de aula, muitos alunos têm dificuldade nessas operaçõezinhas simples, tá? Mas eu vou fazer aqui de uma forma que todos os alunos entendam, mesmo aquele aluno que não sabe como é que você consegue resolver esse tipo de conta, tá? Então vamos lá, olha só. Primeiro, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma fração sobre fração, né? Porque eu tenho esse numerador 2 aqui, e o denominador meu é composto pela soma de duas frações. Então, para eu fazer soma de duas frações, eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum, ou seja, qual o número que eu consigo dividir por 100 e por 60 ao mesmo tempo? Bom, se você não sabe de cabeça, você chega no cantinho lá, no rascunho e faz lá 60 e 100. Isso aqui todo mundo sabe que aprendeu desde lá do fundamental de vocês, tá? Então vamos lá, 60. Eu começo então pelo 2, né? O 2, 60 dividido por 2 vai dar 30, 100 dividido por 2 vai dar 50. Ainda dá para continuar dividindo por 2, então fica 2 aqui, 30 dividido por 2 vai dar 15, 50 dividido por 2 vai dar 25. Bom, por 2 não dá mais porque os dois são ímpares. Então vamos para o 3. Lembrando sempre, gente, que esse lado direito aqui, os divisores, eu sempre coloco os números primos na sequência. 2, 3, né? O próximo seria o 5. Então vamos lá. 15 dividido por 3 vai dar 5. 25 não dá, então copia o 25. Agora, 3 não dá mais, agora vamos pelo 5. Então vai dar 5 aqui. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 vai dar 5. E por último, ainda resta o 5. Vamos mais uma vez o 5. O 1 já está aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Então, deu 1 no final aqui, acabou. Então, agora vamos fazer a conta aqui, olha. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Agora aqui, ao invés de fazer na sequência, 5 vezes 5 dá 25, né? E aqui deu 12, certo? Então 25 vezes 12 vai dar 300. Então o 300 aqui é o meu MMC, né? O famoso MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, olha só. Então, eu pego aqui, copio o numerador ainda, e aqui embaixo eu tenho a soma das duas frações. O mínimo agora é 300. Eu pego 300, divido pelo 60, que vai dar quanto? 300 dividido por 60 vai dar 5. 5 vezes 1 vai dar 5 e você coloca aqui. Mais 300 dividido por 100, essa é fácil, vai dar 3. 3 vezes 1 dá 3. Então coloque aqui. Ficou igual a... Então agora é só fazer isso aqui. 2 sobre 5 mais 3 vai dar 8. 8 sobre 300. Eu poderia até simplificar aqui, né? Se eu simplificar por 4 vai dar 2, por 4 vai dar 75. Tá? Quem não souber fazer direto sempre vai fazendo por 2 até ficar na forma irredutível, né? No caso aqui a fração é irredutível porque 2 sobre 75 não dá mais para simplificar. Bom, pessoal, eu sempre brinco na sala de aula que eu gosto de fazer fração sobre fração. Mas aqui ficou assim, 2 sobre 75. Alguém pode falar, ah, professor, mas aqui não é fração sobre fração, porque o 2 é um número inteiro. Sim, o 2 é um número inteiro, mas concordo que o 2 pode ser representado na forma fracionária, dessa forma aqui, ó. 2 sobre 1 não é a mesma coisa que 2? Então eu transformo ele numa fração e embaixo tem outra fração. Por que eu faço isso? Por causa dessa brincadeirinha que eu gosto de fazer, ó. Quando você tem uma fração dividida por outra fração, você transforma numa única fração, onde o numerador é composto pela multiplicação das duas pontas. Então fica 2 vezes 75. Eu não vou fazer essa conta ainda, eu vou deixar indicado apenas 2 vezes 75. Ah, alguém pode falar, mas é 150. Não, é 150. Mas eu gosto de deixar assim na primeira vez, para que de repente possa facilitar a simplificação. E o denominador, eu multiplico os dois meios, meio com meio. Então meio com meio vai dar 2 vezes 1. Ah, mas olha que legal agora, gente. O 2 com 2 eu posso cortar. 1 vezes 1 dá 1. Então, essa conta aqui ficou igual a 75. Então, a minha média harmônica, nesse caso,
é igual a 75 quilômetros por hora. Olha só, derrubou muita gente, porque a maioria colocou 80. Entenderam por quê? Porque não levou em consideração, porque para eu subir uma ladeira a 60 km por hora, eu levo muito mais tempo do que descer a mesma ladeira a 100 km por hora. Então, tem que considerar essa grandeza inversamente proporcional. Ok, gente? Entenderam? Bom, quem não entendeu, pode escrever aí nos comentários, pode mandar inbox aí, vou estar atendendo com o maior prazer a todos vocês. Ok? Por hoje é só. Fiquem com Deus e eu encontro com vocês na próxima aula. Beleza? Um abraço, gente. Tchau.